Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Paulo e hoje nós iremos trabalhar com a Guerra de Secessão, que aconteceu nos Estados Unidos de 1861 até 1865. Para a gente poder entender o que foi a Guerra de Secessão, nós temos que entender um pouquinho das características da divisão dos Estados Unidos, da região norte e da região sul. No plano social, a região norte era dominada por uma burguesia mais industrial. No caso da região sul, ela era dominada por uma aristocracia rural. Quanto à política, o regime do norte era um regime republicano, de ideias republicanas. Já no sul, imperava o regime democrático, de ideias democráticas. Na questão econômica, o norte defendia o protecionismo, pois as suas manufaturas, os seus produtos industriais, teriam uma certa proteção contra a entrada de produtos ingleses, principalmente. Já o sul defendia o livre comércio, pois o sul, que era mais rural, defendia o livre comércio para que os seus produtos fossem transportados e comercializados de uma maneira mais livre, sem a barreira de tarifas. Tudo isso vai gerar uma questão tarifária, pois o norte queria o protecionismo, a ação de impostos, tarifas alfandegárias, e o sul a questão do livre comércio. Já não queria essas indústrias, já não queria mais essas tarifas que eram das indústrias do norte. Isso aqui vai começar a delinear o que vai ser o conflito, uma das bases do conflito que está relacionado com a parte econômica, do protecionismo e o livre comércio. Outro ponto foi a eleição do Abraham Lincoln em 1860, pois o Abraham Lincoln, republicano, representava os estados do norte e a sua vitória pode ser considerada como o que ocasionará a guerra, ou seja, como o estopim da guerra. Apesar de ele ter sido eleito em 60 e a guerra começar em 61, a eleição dele fica marcada como sendo uma das primeiras revoltas dos estados do sul contra os estados do norte. Os estados do sul acabaram se juntando no que chamamos de estados confederados, que seriam os estados que utilizavam a mão de obra escrava. A confederação seria isso. E aí eles vão acabar declarando guerra ao restante do país em 1861 por conta tanto da eleição do Lincoln, que representava os estados do norte, quanto pela questão tarifária envolvendo os impostos da burguesia, que defendia o protecionismo, contra a aristocracia, que defendia o livre comércio. A guerra, então, é entre os estados que eram denominados de União, que são os estados do norte, e os confederados, os estados do sul. A guerra vai durar 4 anos, vai ser um período de uma enorme destruição, tanto da região norte quanto da região sul, e vai ser marcada pela vitória dos estados do norte, ou seja, a burguesia, a parte industrializada dos Estados Unidos, venceu a aristocracia, que defendia a escravidão, os estados escravocratas, certo? O saldo da Guerra de Secessão é de 600 mil mortos, tanto da parte da União quanto dos confederados. No final de tudo isso, o que nós vamos ter é um período de reconstrução dentro dos Estados Unidos. O norte, vencedor da guerra, vai começar a atuar nos estados do sul para reconstruí-lo, ou seja, começam a entrar indústria nos estados do sul, a escravidão vai ser abolida, consequentemente o sul vai precisar de um outro tipo de mão de obra, e aí nós vamos ter o quê? Um grande crescimento econômico por conta disso, por conta de que as indústrias agora também estavam no sul. E uma explosão demográfica. Um dos motivos disso foi a troca, a substituição da escravidão pela mão de obra dos imigrantes. Esse fato vai gerar uma enorme explosão demográfica nos Estados Unidos. Então, os 3 pilares da reconstrução pós-Guerra de Secessão é o grande crescimento econômico, a explosão demográfica e a abolição da escravidão. Obrigado.